meus amigos e minhas amigas, sou Priscila Bonini Ribeiro, começamos agora mais um programa Siga Esse Exemplo. E hoje vamos receber aqui no nosso programa Marcelo Mello, que faz da sua profissão uma profissão que consegue ajudar e consegue contribuir de forma significativa com o meio ambiente do nosso município. Marcelo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Sinta-se em casa. E eu vou começar com uma pergunta, assim, acho que complexa para você, né? Eu li um pouco da tua história e observei que você era mecânico de avião. E, de repente, você sai de mecânico de avião para trabalhar com reciclado. Como é que foi essa mudança na tua vida? Essa mudança, na verdade, Priscila, ela aconteceu. Ela não foi programada, não foi planejada, né? Eu trabalhava como mecânico de avião em São Paulo. Eu tinha recém-voltado da Europa, e aí eu comecei a ver a quantidade de lixo que tinha no bairro, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu fui morar no bairro Jardim Progresso. E aí, quando chovia, alagava a rua. Aí, quando eu fui ver para ver o que era, a Boca de Lobo estava cheia de caixinha de leite, de garrafa PET, de jornal, revista, entupindo a Boca de Lobo. Eu saí xingando todo mundo. O que aconteceu? Na segunda chuva que veio, o problema continuava lá. E aí eu comecei a juntar esse material para tirar dali e comecei a fazer como se fosse uma coleta seletiva no bairro, nos meus vizinhos. E eu juntei esse material, levei para casa da minha mãe. Juntei mais então, quer dizer, nessa situação específica, né, havia uma questão ali cultural de educação da própria população. Sim. Né? Então, as latinhas iam para o bueiro, tampavam e acabavam inundando. Na verdade, iam os materiais que não tinham valor comercial, né? Por isso que a caixinha de leite e a PET sempre foi o carro-chefe do nosso trabalho. Eu vi que você trouxe uma caixinha de leite. Trouxe. Você podia mostrar para o nosso telespectador o que pode essa caixinha de leite pode virar? É que ela vai ter outro... Aqui é a caixinha de leite embalagem que a cor vai verificar. Mas ela pode virar móveis, pode virar telha, ela pode virar caneta. Tem todo um processo de reciclagem propriamente dito, né? E aí o que a gente viu, esses materiais todos ficavam na rua, a gente começou a juntar, então eu comecei a acumular na casa da minha mãe, da minha sogra, da minha vizinha, das minhas cunhadas, e isso virou um problema. E aí nós precisávamos encontrar um local para armazenar esse material. Por quê? Porque na época não tinha nenhuma cooperativa de catadores e os ferros velhos não compravam esse tipo de material. E aí a gente começou a ficar envolvido e juntar esse material. A minha esposa na época era viva, né? A gente foi conhecer o interior de São Paulo, como eram os processos de reciclagem. E aí uma pessoa disse, olha, por que você sendo professora não faz um projeto de educação ambiental? E aí acumula, é uma experiência que deu certo no interior de São Paulo, no Paraná, e aí nós fizemos esse projeto, que inicialmente era reciclar e ganhar o nome. Então nós fomos para a rua com esse projeto em 2001, entre 2001 e 2002. Juntamos um monte de garrafa plástica. Quando nós juntamos aquele monte de garrafa plástica, agora precisava vender. Juntei tudo, levei num ferro velho e o senhor disse, olha, eu pago 1 centavo. Em cada garrafa ele falou, não, 1 centavo é o quilo. Eu falei, senhor, 1 centavo não paga nem a gasolina que eu trouxe aqui. Se você quer, não quer, leva embora. Quando nós fizemos isso, aí eu voltei naquele senhor que me disse para fazer o projeto. Né? Quando eu cheguei no meu, eu falei assim, não, você tem que enfardar, você tem que ter todo um processo. Mas o que era uma prensa? Então, fomos aprender o que era uma prensa. Então, começamos a enfardar aquela montanha de plástico que tinha para tudo quanto era lado. Ficou um pedacinho. Um pedacinho que, quando nós enfardamos, deu 3 fardos. Eu precisava de 54. Isso já tinha sido um trabalho de 9 meses, a gente custeando tudo isso. E aí, na época, até o senhor Rampazzo, né, chamou a gente para um projeto, para um programa da rádio dele, para divulgar o projeto que a gente fazia nas escolas, que trocava material reciclável por cupons. Então, aquilo foi um Deus nos acuda. E aí, isso começou a interferir e tomar meu tempo no horário de mecânica. De mecânica. E aí juntou um problema de saúde que eu tive, né? E aí eu comecei a ficar mais tempo em casa. E aí a gasolina que eu gastava, uma média de R$100 por mês, passou para R$800 de combustível, porque todo lugar que eu passava, que eu via uma garrafa, eu colocava dentro. Aí a gente começou a trabalhar, tentamos montar um ferro velho, não era o nosso escopo, nós fomos procurar consultores, né, nessa área, e eles falaram, olha, vocês têm 2 caminhos, ou vocês criam uma ONG, ou uma cooperativa, ou isso não vai para frente. Então, dali nasceu
o que seria inicialmente a nossa cooperativa que é hoje. Né? Então, nós recebemos a semana passada aqui no programa a Iracema. Ela tem 73 anos de idade, ela é catadora de lata. Né? Você trabalha com os catadores também, como é que é a relação dessas pessoas com a sua cooperativa? Por exemplo, se eu recolher uma garrafa PET, eu posso levar na tua cooperativa? Como é que funciona, Marcelo? Na verdade, o que acontece é o seguinte, o que diferencia basicamente uma cooperativa de um depósito de ferro velho? É que uma cooperativa, ela tem um cunho socioambiental. Então, nós não trabalhamos somente com pessoas que têm o biotipo produtivo, né? Nós temos pessoas que têm de várias faixas etárias, pessoas com algum tipo de deficiência, porque o que vale é a parte de inclusão social desses que trabalham com o seu ganho, o seu laboro, na catança do material. O que ocorre? Cada indivíduo fazendo a sua catança, tá, como a dona Iracema, ela diz qual é o horário, qual é o tempo, a periodicidade, enquanto ela quer fazer deste trabalho. Só que a dona Iracema não pega vidro. A dona Iracema não pega a caixinha de leite. Por que eles não pegam? Porque os ferros velhos não compram. Então, aí vem o modal chamado coleta seletiva. O que é a coleta seletiva nesse modal? São os materiais que podem ser recicláveis. Porque o vidro, a caixinha de leite, o plástico, eles contaminam o ambiente e vão para o aterro sanitário. Então, a função da cooperativa é exatamente essa. Não deixar ir para o aterro sanitário, que pode ser reciclado. Exatamente. E aí, por que Cooperbem, que é uma cooperativa de beneficiamento? Esse material, ele sai das casas, das residências, vem para a gente e a gente separa por tipo para ser encaminhado para cada tipo de indústria. Então, os países mais desenvolvidos, Marcelo, já tem a coleta seletiva dentro da casa das pessoas, dos apartamentos. Então, ele tem a coleta e já leva esse material separado, que é plástico, que é vidro, né, separado para os locais onde pode ser feita a reciclagem. Por que você acha que a população do Guarujá ainda tem essa questão de não entender que todo lixo pode ter uma destinação e que ele pode ser transformado? Você acha que é falta de informação da população ou é um costume, uma questão cultural e que quando a gente fala em cultura, a gente leva mais tempo para reverter aquela situação, né? Eu, na verdade, acho que o grande problema que nós temos é que culturalmente nós somos jovens, né? Se compararmos principalmente com a Europa. E aí, essa questão do resíduo, por que é ferro velho? Porque, na verdade, os europeus e os espanhóis, quando vieram para o Brasil, nos anos 30, mais ou menos, eles viviam da catança porque já era corriqueiro lá. Mas se nós pegarmos a história para estudarmos realmente a questão do lixo, os romanos foram os primeiros recicladores. Né? O que eles pegavam já vinham. Depois nós temos uma outra parte que também é interessante e poucas pessoas sabem. Como é que se media o poder aquisitivo de uma comunidade, de uma cidade, na época medieval? Era o lixo que eles depositavam no centro, na praça, porque normalmente era osso, era alguma coisa que era orgânico, e o próprio tempo fazia com que ele fosse embora. Quando veio a peste, o que eles fizeram? Eles pegaram esse resíduo, então transferiram para o fundo da cidade, para o externo, que é assim até hoje. A gente não coloca o nosso lixo na sala de casa, é sempre no cantinho da cozinha, no cantinho do quintal. Né? Ele fica condicionado para ninguém ver aquilo que nós produzimos. Antes dele virar lixo, era algo que estava conosco. Né? E aí, a partir do momento que a gente utiliza o que estava dentro da embalagem, a gente já olha com outros olhos. Né? E aí a gente vem para o mundo moderno. Como é que a gente avalia hoje com o pré-julgamento se a pessoa tem um poder aquisitivo? Se ele tem um carro bom, se ele tem um carro novo, se ele tem um celular. O que poucas pessoas se atentaram, por exemplo, a Fiat, quando lançou o carro estilo, ela lançou um comercial que tinha uma pessoa andando na rua que jogava a garrafa plástica no chão. Vinha um jovem, bonito, executivo, pegava a garrafa e levava para reciclagem. O slogan comercial era estilo, você tem ou não tem. Então, é aí que a gente coloca. A gente vê pessoas de baixa renda que separam o seu resíduo em casa e entregam para o catador. E a gente vê pessoas de poder aquisitivo elevado que simplesmente misturam tudo junto. Típico disso é quando tem um churrasco. A pessoa coloca o palito, o resto da farofa, o vinagrete, a carne que ninguém comeu, junto com a latinha, com a garrafa PET, com a bandejinha de isopor, para o catador. E aí, quando esse material vai para a rua, fica a disputa entre o catador e o cachorro.
O cachorro vai pegar o resto do alimento e o catador o que pode ser comercializado. E aí as pessoas dizem, o catador está jogando tudo fora, mas por que não se preocupou na fonte, como você citou a Europa, esse tipo de resíduo ele não vem misturado. Não tem esse tipo de já há um tratamento na própria casa da pessoa. Então, assim, as pessoas se preocupam, porque a pessoa que produz, exatamente, a família que produz aquele lixo, é de responsabilidade dela. E parece que nós temos uma cultura brasileira de transferir responsabilidade ou para os governantes, ou para as próprias cooperativas, né? Então, essa questão cultural, eu acho que a gente tem que trabalhar bastante. Nós temos feito muito isso, Marcelo, nas escolas municipais. E eu sou testemunha disso. Na questão da reciclagem, a importância de reciclar, nós temos bastante, porque assim, vamos pegar uma cena no final de tarde, em qualquer praia do Guarujá. Se tem um pai, uma mãe ou uma família que compra 3 picolés, né? Abre os 3 picolés, o saco de lixo está exatamente a 100 metros. A pessoa está cansada, tomou uma cervejinha, não vai levantar, joga no chão. Então, ela ensina a criança a jogar lixo no chão, a poluir a praia. Então, nós estamos fazendo um trabalho forte. A gente estava conversando no intervalo, você falou que chegou a conhecer alguns projetos, né? Não, que é isso que eu estava comentando. As pessoas, voltando lá à questão de se apropriar, ela transfere, ela acha que porque ela paga uma taxa de lixo, ela pode jogar no chão. Ela não percebe, ou ela não tem essa percepção de que quando ela joga no chão, ela está desvalorizando o gari, a pessoa que está varrendo, né? Não custa se tem uma lixeira. A gente viu na Europa as pessoas, quando paravam perto de uma lixeira, começavam a tirar o lixo dentro do bolso. Por que nós não podemos fazer aqui? Porque a gente tem na nossa cultura de que as pessoas têm... Eu estou pagando alguém para fazer. Aí eu até coloco sempre... Quando eu falo com algumas pessoas sobre a questão de quanto custa a cooperativa para a gente poder trabalhar, as pessoas falam, mas reciclagem dá dinheiro. Eu falo, se reciclagem dá dinheiro, por que toda cidade não tem coleta seletiva? Porque não é bem assim. Dá dinheiro quando você tem especificamente um produto. E aí a gente volta na questão das escolas. Algumas pessoas, há uns anos atrás, tinham muito essa questão de a escola não é produtora ou não é local para armazenamento de resíduo. Mas a partir do momento que ela produz conhecimento, que ela produz essa sensibilidade, o que fazer, o que mostrar, é isso que a gente sempre coloca, que as pessoas precisam ver que o lixo na sala, ele é um problema que eu posso encontrar solução. E aí é onde a gente sempre viu nas escolas do município do Guarujá, tanto a rede municipal, quanto estadual, quanto da pública, a privada, sempre projetos com essa envergadura, né? Com esse alcance. Tentando mudar nessa questão cultural brasileira. E eu sempre coloco, Priscila, que tem 3 coisas que sempre me incomodam quando eu vou, principalmente, participar de seminários. Primeiro, as crianças não são responsáveis pela mudança do mundo atual. Elas podem fazer uma interferência na frente. E todo mundo acha que a criancinha que tem que ensinar os pais. Exemplo é de cima para baixo, né? Que o catador ele é responsável pelo gerenciamento da coleta seletiva. Um semi-analfabeto, ou uma pessoa que tem vulnerabilidade social, ou uma cooperativa pouco estruturada, ela não é responsável pelo serviço público. Ela é um elo desta cadeia, né? E os professores, uma coisa que as pessoas se equivocam, o professor está ali para produzir conhecimento, não dar educação. A educação é em casa. Então, quando a gente começa a ver que as pessoas invertem esses valores, eu digo, gente, como é que você quer que um catador que não consegue ganhar o suficiente para se alimentar, ele esteja uniformizado, com um IPI, com um carro adequado, pagando combustível, tendo uma periodicidade, uma frequência? Vocês precisam ter isso para a gente. No Guarujá, o que acontece? Nós temos 2 realidades. Nós temos o período de feriados, de sol, que todo mundo vem para essa cidade, e quem vem fazer veraneio, vem passar férias, produz embalagem. E aí a gente não tem esse exército que nós precisamos, que eu sempre digo que o catador é um exército de trabalhadores invisíveis. Porque na maioria das vezes a gente não está uniformizado, porque é muito caro isso para a gente, né? Então as pessoas olham e nos confundem com quem é morador de rua, com quem tem uma vulnerabilidade social. A dona Iracema deixou muito claro isso, que há uma discriminação, há um preconceito muito grande. Ela falou, tem gente que nem me olha na cara, mas eu continuo ali com o meu trabalho, eu sei que minha contribuição, ela fala, é importante.
Então, se a gente sentiu muito dessa, dona Iracema, que é catadora de lata, o que você está dizendo? A forma com que é encarado o catador de lata. Uma pessoa que, na verdade, faz o trabalho, né, de quem já deveria ter feito, né? Porque o lixo não é dele ali, né? Ele está recolhendo um lixo. E sabe o que acontece aí, Priscila? A gente fala o seguinte, que quando alguém nos chama para fazer a coleta, a pessoa subentende que o pagamento do serviço, ela nos entregar o material reciclável. O que, na verdade, ele não se paga, né? E, às vezes, por exemplo, no caso da dona Iracema, que eu também a conheço, uma pessoa consumindo uma latinha de cerveja em um comércio local, né, gasta mais do que o que ela vai conseguir produzir de recurso financeiro com aquele trabalho de 2, 3 horas. Então, é a mudança de valores que as pessoas dão com relação ao trabalho que elas inversão de valores, jogando a responsabilidade sempre no outro, né? Acho que o Brasil precisa evoluir muito em relação a isso. Agora, tá uma delícia o nosso papo, mas a gente tem que ir para um breve intervalo e volta já já com esse papo muito gostoso com o Marcelo.